Giovana, estou aqui para fazer mais uma pregação. Já preguei outras vezes aqui, mas agora eu tô voltando a pregar de novo. Talvez eu apareça mais vezes. Enfim, eh, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre oração. Que oração vai ser uma pregação bem simples e bem rápida, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre oração, que é uma das coisas mais básicas, assim, de nós cristãos, que é sempre orar, né? E oração, né, falando que é oração, nada mais é do que uma conversa com Deus, né. Que eu já falei várias vezes, tipo assim, tem pessoas que quando às vezes você pede pra pessoa orar ou algo do tipo, sempre fala, tipo assim: "Ai, eu tô com medo", ou "Ai, eu não quero orar", e tal. Eu sempre encorajo as pessoas falando assim: é uma conversa, você está conversando com Deus, então não precisa ser algo muito detalhado ou algo muito com palavras bonitas, tipo assim: "Senhor meu Deus, venho aqui nessa tarde agora falar contigo". Não precisa ser nada disso, porque é só porque o que Deus quer é ouvir a gente, então quando a gente ora não precisa ser a coisa mais bonita de todas, mas é importante a gente estar falando com Ele, né. E o importante de orar é para a gente ter uma conexão com Deus, né. E sempre falam sobre buscar o relacionamento com Deus e tal, e uma forma de se relacionar com Deus e conversar com Ele é orando. A gente falando sobre o nosso dia até, ou pedindo alguma coisa, ou pedindo para proteção a Deus, algo do tipo, que são coisas simples que tá presente no nosso dia a dia, né. E um exemplo, né, de onde que uma oração que todo mundo já conhece, né, que é o Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso, né, desde pequeno. Eu fui ensinado o Pai Nosso desde pequenininha e foi reforçado ainda quando eu estava na minha escola. E minha professora, toda vez quando a gente antes de começar a aula, ela falava pra gente orar o Pai Nosso, ela até tinha dado uma folhinha pra gente com o Pai Nosso. Então foi o primeiro não o primeiro contato, né, mas só que Pai Nosso foi uma oração que Jesus ensinou, né, para as pessoas, porque, se eu não me engano, lá nos teve o Sermão do Monte, que foi uma vez que Jesus foi lá no monte para pregar, e lá ele ensinou a oração do Pai Nosso, que ele disse que as pessoas poderiam orar, fazer essa oração, né. E, falando sobre o poder da oração, eu tenho alguns versículos que eh, um dos versículos deixa eu ver aqui na minha Bíblia, rapidinho. Eh, Se vocês estiverem ouvindo algum barulho no fundo, ignorem, tá? Porque minha avó é meio barulhenta. Minha avó é meio barulhenta. Eh, eh, ó, um dos versículos é Jeremias 29:12, caso vocês queiram procurar aí, e eu vou ler aqui, tá? Que fala um pouquinho sobre o poder da oração, né? Que é, que diz assim: Então me invocareis, ireis, orareis a mim e vos ouvirei. Na minha versão tá um pouco difícil, mas resumindo, que falar sobre oração tem muito a ver também falar com fé. Porque se você orar sem porque sempre quando você ora, o importante é você orar acreditando que Deus vai te ouvir e acreditando eh, de que o que você está dizendo, venha a se cumprir, né, independente do que seja. E uma das orações que, eh, a maioria das pessoas fazem, que às vezes orações simples Deus ouve, né, não são até uma oração simples, tipo assim, uma oração antes da prova, ou quando você estiver com medo de alguma coisa, você ora a Deus para ele acalmar seu coração, ou agradecer por algo, tipo assim, agradecer pelo dia, ou pedir algo a Deus, ou até pedir
desculpa, pedir perdão, ele sempre nos ouve, independente do que falarmos para ele, né? E, e que o que a gente falar vai se, que orar vai se realizar, né? Enfim, também tem. Deixa eu ver. Ah, entendi. Tem alguém com o microfone ligado? Se puder mutar, por favor. Obrigada. Também tem Tiago 5,16. Quem quiser ler aí também para a gente se comunicar, para a gente se conversar. A gente dá uma conversada. Quem tiver a Bíblia próxima aí, Então, eu posso ler? pode. Tiago 5,16, né? Deixa eu só pegar aqui. Peraí. Tiago. O que você pode ler? Eu não achei, não. Tá bom. Tiago 5,16. Fala assim: confessais as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa é uma das coisas que falam sobre oração, que, tipo assim, ó, agora falando sobre mim, falando sobre vida cotidiana, né? Que aqui fala muito fala sobre orar uns pelos outros, que também é uma coisa que é boa de se fazer, que é oração de, digamos assim, que é oração de intercessão, né? Que você ora pelo outro. Tipo, se eu, uma vez, minha mãe, ela tava com muita dor de cabeça. Ela tava com dor de cabeça e tal. Aí, eu fui lá e com fé, falei assim, mãe, posso orar por você? Aí ela, tudo bem. Que eu nunca recuso uma oração, gente. Todo mundo que quiser estar orando por mim, aí tô aceitando, entendeu? Então, ela lá pediu assim, eu falei se eu podia orar por ela, eu orei por ela, com fé. Então, esse é um bom ato também. Se você vê uma pessoa com uma dor de cabeça, ou com alguma dor, ou com algo do tipo, é sempre bom você orar por aquela pessoa. E eu aprendi isso bastante. Uma outra coisa também, falando sobre oração, que primeiro vamos ler o último versículo que eu separei, que é Mateus 21, 22. Deixa eu ver. Quem achar aí, quiser ler também, tá? É mais fácil. Esse aqui é mais fácil. Mateus 22. Não, Mateus 21, 22. Tá bom. É Mateus 21. Aí você lê até o 22. Se puder. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, aos montes das oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Peraí. Eu não sei se tá certo. Peraí, acho que tá errado. Deixa eu ver. Não, gente, peraí. Me perdoa aí. Deixa eu ver aqui. Mateus 21.
É Mateus 21, capítulo 21, versículo 21. Ah, tá, achei. Jesus respondeu: Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante, levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. É, 22? O 22 também? Aham, por favor. E, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E dizendo aqui também, confirmando o que eu tinha falado, que é sobre ter fé, que, gente, nossa, imagina, você ter tanta fé, orar com tanta fé que você pode mover um monte, gente, pelo amor de Deus. É muito Deus mesmo. Enfim, que quando você. Porque falam que Deus é o Deus do impossível, então realmente Deus é o Deus do impossível. Então, se você tiver fé, se você acreditar, coisas podem acontecer que você nem imagina. E eu sou muito, uma coisa que eu sou muito movida, eu sou muito movida à oração. Sempre eu tenho que estar orando, gente. Antes de dormir, tem que orar. Quando eu chego em casa, às vezes, agora tô priorizando mais falar com Deus. Porque é realmente, né? Você orar, você tá falando com Deus. E é, é que nem aquela. Eu ia dar um exemplo, mas só que eu não sei se tá muito certo. Peraí. Não vou dar esse exemplo, não, porque vai ficar meio esquisito, vocês não vão entender muito bem. Então, enfim, é literalmente isso que eu queria dizer. É, eu tenho bastante convivência com oração, e uma das orações que a gente mais faz é, é a gente já oh meu Deus, me confundi todinha. Uma oração que eu mais faço, é sobre gratidão. Eu também faço muita oração de, gente, eu lembro que não necessariamente quando você vai orar, você precisa pedir algo, porque eu lembro que quando eu orava, eu sempre orava quando era para pedir algo. A gente não precisa sempre orar para quando a gente vai pedir alguma coisa. A gente pode orar nas coisas mais simples possíveis. Tipo, só de acordar de manhã, você já pode estar orando, agradecendo Deus, muito obrigada, gente, pelo dia de hoje. Ou até quando você vai comer um pão, falando, gente, Deus, obrigado por esse pão que o Senhor me deu, ou algo do tipo. Porque antes como eu disse, eu não orava muito, porque eu só orava quando eu ia pedir alguma coisa. E depois eu parei a pensar, falei, gente, eu também posso orar nas coisas mais simples, conversar mais com Deus. Então, sempre orando e agradecendo. Isso é um ponto que eu queria trazer. E tem bastante. Eu ia trazer mais exemplos, só que aí como eu disse, eu tô meio corrida aqui, porque eu não consegui preparar muita coisa, infelizmente, sinto muito vocês. Eu não consegui preparar muita coisa para hoje, porque foi meio corrido assim, mas essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, que a oração é algo muito importante, é algo muito necessário na nossa vida. Então, sempre é importante a gente estar orando, porque é uma forma da gente realmente falar com Deus, de ficar mais próximo com Deus também, e de se relacionar com Ele, porque mesmo que Ele saiba de todas as coisas que a gente está passando, mesmo que Ele nos veja todos os dias, é sempre importante a gente parar um momento para orar um pouco, para conversar com Deus, ouvir um louvor e fazer uma oração ou algo do tipo, é sempre muito importante. Então a gente tem que priorizar esses momentos e eu diria que é isso. Também tem outros exemplos na Bíblia também que falam muito sobre oração, como Davi, que é um grande exemplo de oração, Jonas, que a gente até pregou sobre Jonas na barriga da baleia, que ele ficou lá na barriga da baleia durante 3 dias orando para ele no final ele conseguir sair da barriga da baleia, do grande peixe, né? E como eu disse de Davi, que Davi ele orava, né? Ele orava muito e o rei se eu não me engano, ele deu um decreto
para que não pudessem mais orar, e ele continuou orando do mesmo jeito. Foi assim que ele parou nas covas dos leões e ele conseguiu sair ileso das covas dos leões, graças a Deus. E também tem. Eu ia falar até sobre Elias, só que Elias eu não sei muito bem sobre ele, então eu vou acabar não comentando muito. Só que eu sei também que eu já ouvi falar de oração também. E várias pessoas que. Oração é uma coisa que aparece muito na Bíblia e que é realmente muito necessário. E eu diria que é isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá bom? Foi bem corrido mesmo, tá? Me desculpa se vocês não entenderam alguma coisa, podem perguntar pra mim, tá? Eu vou estar aqui tirando as dúvidas de vocês. Se quiserem acrescentar alguma coisa também, tá bom? Mas eu acho que é isso, se quiserem. Eu posso fazer a oração do final de hoje? Oi? Eu posso fazer a oração do final do cultinho de hoje? Pode, mas eu quero saber se tem alguém que quer falar mais alguma coisa. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente já encerra. Se não quiser falar mais alguma coisa, a gente encerra. Eu posso falar? Pode? Teve um dia que eu orei pela minha avó porque ela tinha diabetes. Aí eu orei por ela, com muita fé, ela foi curada. Pessoas, na visão das pessoas, algo pode ser impossível. Tipo assim, de uma pessoa tá, sei lá, muito doente, você olha, a pessoa fala, não, isso não vai, é, a pessoa não vai ser curada e tal, é impossível. Só que nós acreditamos num Deus no Deus do impossível, né? Então, mesmo que coisas digam que não vai acontecer, ou que pode não acontecer, a gente tem que acreditar em Deus e ter muita fé, né? Um dia eu posso até pregar sobre fé com vocês também, que é uma coisa muito importante. Alguém mais quer falar? Eu posso falar uma coisa? Pode? Então, a oração significa você se aproximar um pouquinho mais de Deus. É a hora que você tem que abrir seu coração para Ele e falar tudo que você quer falar ao longo do dia, o que você sofreu, se o dia foi corrido. Aham, isso mesmo. Alguém mais quer falar? Não? Fala não? Não, não, não. Ah, eu acho que não. Mas é isso aí, gente. É isso aí. É, pode orar pra encerrar, tá? Tá bom. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoe nossa semana, Pai, que ela seja abençoada, que o Senhor abençoe todos que estiveram presentes e todos que não estiveram presentes, Pai. Abençoe a vida de cada um, Pai. Senhor, abençoe a vida da Giovana, que pregou hoje aqui, do Jonathan, e todo mundo que está aqui, Pai. Que nossa semana seja boa e próspera. E que segunda que vem estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso Amém. aí, pessoal. Muito obrigada a todos que vieram aqui. Que Deus abençoe vocês. E vamos aí, aprendendo hoje sobre oração. Vamos praticar isso, né, nas nossas vidas. Vamos ser pessoas. Quem não ora muito, vamos orar mais. Vamos se conectar mais com Deus. E obrigada a todos que estão aqui, tá bom? Muito obrigada a todos. E é isso. Que Deus abençoe vocês. E tchau, e até a próxima. Tchau, tchau.